Ao meu lado, o deputado Ranieri Paulino, 4 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, é o autor da lei da ficha limpa, inclusive, né, deputado? E também, já pela segunda vez, está assumindo agora a Câmara Federal. Eu já vou começar por aí. A sua trajetória começou na Assembleia, está lá na Câmara Federal. Quais são os desafios? O senhor que é um municipalista que está trabalhando em prol da Paraíba, quais são os desafios que o senhor descobriu e enfrentou lá na Câmara Federal, deputado? Alana, a dinâmica é outra, né? A Assembleia Legislativa, a dinâmica do processo legislativo, eu faço realmente política na essência, eu faço o mandato acompanhando, estudando, propondo. Então, para mim é muito importante o processo legislativo. E a dinâmica na Assembleia da Paraíba, ela às vezes é até rápida demais, eu acho. Os projetos poderiam ser melhor amadurecidos. Em relação à Câmara de Deputados, eu já acho que é muito longo. Tem projetos aí que passam 10 anos, 12 anos e não são apreciados, né? Então, são dinâmicas diferentes. Naturalmente, a gente trata hoje a amplitude, né? A amplitude de uma lei da Câmara Federal, né, quando é aprovado, passa no Senado, depois sancionado, né, ela tem uma amplitude nacional. Agora mesmo foi sancionada uma lei de minha autoria que cria a Semana de Ética. Né? Você vê que está tudo relacionado com, inclusive, a lei que você mencionou agora, que é da ficha limpa. A gente tem visto, inclusive, essas questões comportamentais, que isso tem sido muito ruim para o país. Eu estou falando, inclusive, de ética profissional. A gente tem que parar um pouco e ver qual é a nossa posição enquanto profissional, enquanto parlamentar, né, em relação à sociedade. Eu recebo muitas demandas das categorias, seja de piso salarial, de valorização, né, e essa é uma discussão que eu faço. Eu recebi agora, por exemplo, a demanda dos farmacêuticos. E um me disse que recebia uma pressão muito grande para bater meta. Eu digo, meta para vender remédio, por exemplo? Né? Será que isso é ético? Né? A gente tem que tratar a ética, inclusive, do ponto de vista das redes sociais. Então, é uma discussão que às vezes as pessoas podem nem estar tão atentas à relevância que isso teria na sociedade, mas esse é o ponto de partida para a gente tornar uma sociedade muito melhor, para a gente compreender o nosso comportamento, né, em nossa postura em relação ao que deve ser feito. Você vê a Câmara Federal, às vezes, né, naquelas ofensas parte a parte. Né? Eu lamento muito esses episódios. Eu votei pela manutenção de prisão de 2 deputados. Uma deputada presa por corrupção da extrema esquerda e outro um deputado federal da extrema direita acusado de homicídio. Então, comportamento não está em partido político. Né? Postura não está em partido político. Ou você tem ou você não tem. Então, a gente parar e refletir sobre essa situação acho que é muito importante. Sobre esse assunto, o senhor foi autor da lei da ficha limpa já faz quantos anos? Olha, isso foi 2012, há muito tempo atrás. Você acha que teve algum avanço? Como é que o senhor encara essa, de lá para cá, o que foi que mudou, então, para melhor ou para pior? Não, o avanço teve porque hoje, inclusive, o governo da Paraíba, desde quando minha lei foi aprovada, você tem que assinar, mostrar suas certidões negativas, né? E, inclusive, já teve pessoas que foram impedidas de assumir cargos públicos na Paraíba em virtude da minha lei. Da lei ficha limpa, que inclusive foi a primeira lei ficha limpa estadual, isso foi parâmetro para o Brasil. Hoje, inclusive, existe uma lei federal que trata, né, do mesmo teor, mas a primeira foi na Paraíba. Tem outra lei também. Pessoas condenadas na Lei Maria da Penha não podem ocupar cargo público. Já teve casos, inclusive, na Paraíba, até de uma autoridade, uma ex-autoridade da política paraibana, que teve um episódio, né, de violência doméstica, foi condenado e não pôde ocupar cargo público no governo da Paraíba em virtude da minha lei, que não é só ficha limpa, é também pessoas que batem em mulher, pessoas que agridem mulher, não podem ocupar cargo público na Paraíba. Essa lei é do deputado Ranieri Paulino, quando era deputado estadual, porque a gente tem que saber muito bem separar um cargo público, né? As pessoas têm que ter a idoneidade, têm que passar confiança, tem que ser uma pessoa, né, que seja bem percebida na sociedade. E essas leis que eu procurei apresentar foi justamente para garantir o máximo de integridade do serviço público. E quais são os planos para o futuro? Você vai sair para a reeleição, que a gente já está sabendo, né? Isso, vou buscar reeleição. Existe na minha região e as bandeiras que eu defendo, existe um vácuo. Tem pautas que ninguém está falando. Por exemplo, eu sou deputado que propôs agora, na comissão que eu faço parte, de Finanças e Tributação, uma audiência pública para discutir as BETs. Porque as BETs têm impactado na vida das pessoas, na vida psicológica, na vida financeira. Inclusive, tem até sido motivo de suicídios. Eu estou convocando
o CRM, especialmente a psiquiatria, psicologia, os próprios representantes das BEDs, o Ministério da Fazenda, para a gente ver os impactos que isso tem causado na vida das pessoas. Ninguém está falando sobre isso. Eu estou falando, muita gente está brigando, né? Muita gente está brigando muito, né? E, lamentavelmente, falando sobre o essencial, sobre qualidade de vida, poucas pessoas têm falado. Outra pauta importante, que eu coloquei isso e tenho encontrado no governador Lucas Ribeiro, um grande parceiro, é a interiorização dos serviços da FUNAD. FUNAD é o equipamento que cuida das pessoas com deficiência. Eu fui o deputado que criou a comissão especial, a comissão permanente na Assembleia da Paraíba para tratar dessa pauta. Fui o autor da lei que cria o censo da pessoa com deficiência. Essa é uma pauta nossa. Você vê que a grande política realmente implementada na Paraíba foi do governador Buriti. De lá para cá não se viu um trabalho mais consistente na interiorização. Tomei um café com a dona Glauce Buriti, que foi a idealizadora desse momento, ela entusiasmada com esse projeto de expansão, de interiorização dos equipamentos que cuidam das pessoas com deficiência. E, lamentavelmente, não vejo ninguém falando sobre isso. Então, são pautas que às vezes estão invisibilizadas, e aí um deputado do interior da Paraíba, de Guarabira, né, tem levado esses temas para o Brasil, especialmente para trazer melhor qualidade de vida ao povo da Paraíba. Deputado, o senhor é um dos grandes nomes da disputa lá no Brejo. Como está sendo essa... Eu sei que teve essa mudança na sua trajetória política, né? E entrou nos quadros do governador João Azevedo e agora Lucas Ribeiro. Como é que está sendo essa questão política lá? Como é que está o Republicanos, que está se expandindo? O Republicanos, a gente sabe que está querendo essa expansão. Como é que está sendo o quadro político? O Republicanos hoje é o maior partido da Paraíba pela metodologia que implantou, né, de dar oportunidade. Você vê que eu fiquei na primeira suplência, mas você, deputado federal, até o fim da legislatura, se for reeleito, fica mais 4 anos. Né? O segundo suplente, deputado Valdir Trindade, também assumiu. Então, essa metodologia do Republicanos de estar reconhecendo lideranças políticas que não chegaram, mas que têm essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade, né, de força de trabalho, é muito importante. Então, Republicanos tem se agigantado nisso, né, na pessoa do presidente Hugo Mota, na pessoa do presidente Adriano Galdino, né, e tem valorizado muito os filiados, as lideranças políticas. Eu me sinto, inclusive, dessa forma também valorizada pelo espaço que eu ocupo hoje. É a segunda vez que eu assumo o mandato de deputado federal, então eu vou ficar mais de 1 ano como deputado federal, levando essas minhas pautas. E me dá a liberdade, inclusive, para eu levar essas pautas. Né? Eu sou o único deputado federal que topa, que quer defender, que quer discutir a metodologia das emendas parlamentares. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre isso. A dimensão das emendas parlamentares. Né? Se isso é saudável na República ou não. Né? É importante que a gente veja, inclusive, os critérios, que não seja meramente eleitoral, mas sim critérios sociais. Que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, seja visto, seja um critério importante para a destinação de emendas. Ninguém está falando sobre isso. Eu topo fazer esse debate. É importante que a gente faça esse debate. A gente tem que sair muito mais dessa política do business, de fazer negócios, ou então de estar gritando. A gente tem que tratar com muita racionalidade a atividade política, porque o Brasil precisa disso. Se a gente for mais racional, né, sem dúvida alguma, o Brasil será um país melhor de se viver. Especialmente para a gente compreender quem pensa diferente da gente. Eu tenho defendido muito isso, que viva as diferenças, mas melhor e mais importante do que um viva as diferenças é conviva com as diferenças. O senhor próprio é uma pessoa que tinha uma forte oposição ao governador João Azevedo e muito ponderadamente está agora no mesmo palanque, estão defendendo as mesmas causas, não é isso, deputado? Na verdade, quando houve a ruptura do ex-governador Ricardo Coutinho com João Azevedo, que eu sempre fiz oposição a Ricardo. Né? Eu sou o único político da Paraíba que nunca votou nem Ricardo nem Cássio. Até eles já votaram um no outro. Né? Em 2014, quando teve aquela disputa entre os dois, eu preferi anular meu voto do que dar um voto, né, a Ricardo ou dar um voto a Cássio. Então, quando houve a ruptura de João com Ricardo... O caminho ficou aberto. E aí ele me convidou para fazer parte, né, da base, nos apoiou na eleição municipal em Guarabira. Então, primeiro ele deu um gesto votando comigo lá, votando conosco, né, e depois fizemos uma composição e me sinto muito bem, porque hoje o MDB, né, está com os meus adversários, a família Toscano, lá em Guarabira, né, e o outro lado é também de adversários. Então, eu hoje, né, fizemos essa composição, muitas ações importantes para a cidade de Guarabira, para a região do Brejo, bandeiras que eu defendo, inclusive. Né? Quando o censo PCD nós aprovamos na Assembleia da Paraíba, o governador foi um grande parceiro
dessa causa, dessa pauta que eu sempre defendi. Eu sempre tive um lado, sempre tive postura. Eu sempre fui Maranhão, por exemplo. Minha vida toda foi com Zé Maranhão. Quando o MDB... O senhor sempre foi muito coerente. É uma coisa que eu falei, eu trabalhei 12 anos na Assembleia, eu acompanhei a trajetória do deputado quase tanto tempo quanto ele, que tem 16 lá, né? A coerência sempre pautou a sua vida pública. Exato. E aí, quando o Maranhão adoece, né, que Veneziano assume o comando, ele se junta com o Ricardo Coutinho e diz, olha, não dá para mim, é um ambiente que eu não quero estar convivendo, não tenho nada pessoal contra ninguém, não tenho intrigado na minha vida, nem na política, muito menos, não tenho intrigado, respeito a todos, mas tem quem você quer ter como parceiro político ou não. Né? Então, esse grupo que se opõe hoje ao governador Lucas é um grupo que eu sempre estive, né, buscando distanciamento. Então, nem no auge dele eu queria estar junto, imagina agora, né, nessa situação. Né? Eu tenho a honra de ter meu pai, né? São poucos ex-governadores vivos na Paraíba que nunca foi preso nem caçado. Meu pai é um deles. Né? Então, isso para mim é uma referência, é um exemplo. Né? Isso para mim é muito importante. E manter e preservar essa história, né, de decência, de lealdade, sem ter um escândalo na política. Né? Meu pai não tem um escândalo na política. Eu não tenho um escândalo na política de corrupção. Não tem nada. Né? Não tem um processo. Eu não tenho um processo. Nunca fui réu em nada. Mas será que isso tem relevância do ponto de vista eleitoral? Eu não sei, mas eu prefiro ter essa consciência tranquila de ter uma vida pautada em, de fato, me oferecer minha força de trabalho, né, de forma coerente, né, de forma que tenha relevância para a vida das pessoas, né, sem estar fazendo meras negociações que, lamentavelmente, sempre quem paga a conta são contribuintes. Isso é dinheiro público quando tem essas negociações. Não vamos se enganar, não. Então a gente tem que pensar muito bem nos políticos que devem ser votados. Eu vejo até a Justiça Eleitoral fazendo uma campanha bem interessante para votar na diversidade, votar em mulher, votar em indígenas, votar nas pessoas diversas. Eu acho muito interessante isso, mas eu queria sugerir que, além de fazer essa campanha para que vote na diversidade, também não vote em pessoas corruptas, não vote em quem tem processo na justiça, não vote em quem já foi condenado em corrupção, né? Não vote em quem é radioativo, quem é da intriga, quem só quer fazer da política um palco de pugilista. Né? Eu acho que é importante que eu acho que faça isso. Estou nem dizendo que deve votar, mas em quem a gente não deve votar. Nessa postura, né? Em quem está fazendo da política um balcão de negócios e quem está fazendo da política, na verdade, um grande circo, né? De forma muito... para criar um extremista, um extremo que é muito ruim, essa radicalização para o nosso país. Tá ok, deputado, muito obrigada. Alane Aponeiro, Polêmica Paraíba.